Como Deus restaura casamentos, relacionamentos, namoros, noivados. Como Deus pode restaurar o que está perdido. Aparentemente, para os olhos humanos, está perdido, mas existe sim jeito para recuperar, para restaurar, e eu vou te provar. E eu vou te provar pela palavra, né? Porque a palavra não mente, a palavra nunca volta vazia. Então, o primeiro passo e o único passo é humilhação perante Deus. É um princípio espiritual poderoso, porque ela reconhece a soberania de Deus e abre espaço para que Deus possa operar em nossas vidas. Exato. Deus vai trabalhar, mas perante a nossa humilhação, não é nós com a nossa força, nem com o nosso braço. O que é humilhar-se diante de Deus? Não é se menosprezar, não é se diminuir, mas reconhecer que nossa dependência é total dele. É admitir que nós não temos controle, mas ele tem. É se render em oração, quebrantamento e obediência. Isto, vamos a alguns exemplos? Em 2 Crônicas 7,14, Deus fala ao seu povo, né? Ao seu povo que seria levado cativo para a Babilônia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então ali há um quebrantamento total, né? Por que isso muda a nossa sorte, né? Por que isso vai atrair o favor de Deus? Em Tiago 4,6, Deus resiste aos soberbos. Eu faço, eu aconteço, comigo vai ser rápido, comigo tem que ser papum, né? Eu querendo fazer com a minha própria mão. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí aquela humildezinha que chega com a cabeça baixada, que busca pela restauração, restaura rapidinho, e você que está ali na sua arrogância, na sua soberba, porque Deus, porque eu, porque isso, demora, né? O soberbo afasta a graça de Deus, o humilde atrai. Sempre foi assim, né? Quando reconhecemos nossa condição, Deus estende a sua misericórdia. Qual que é a nossa condição? Nada podemos fazer sem Deus. Não há porta nem janela que abre sem que Ele permita. Você pode correr atrás de emprego, correr atrás de fazer negócio. Se não for da vontade dEle, não vai. Então, a gente tem exemplos assim, não é? Então, a humilhação abre as portas para o perdão. Quando reconhecemos nossa condição de orgulho, de soberba, de prepotência, de achar que sabemos alguma coisa, de achar que podemos ensinar alguma coisa, Ele nos humilha. Ele vai falar, não. Mas quando reconhecemos que sem Ele nada somos, nada podemos e que tudo está nele, na palavra dele, através dele, não é teoria humana, não é ensinamento da terra, é tudo dele, para ele, por ele, né? Quando reconhecemos nossa condição, Deus estende misericórdia. Lucas 18, 13 e 14, o publicano que se humilhou, desceu justificado. Então não é aquela oração bonita, longa, que abrem no canal e estão ali 1 hora, 2 horas, meia hora orando lindamente. Não. É a oração verdadeira do coração, aquela que é da alma. É com pranto verdadeiro, com lágrima verdadeira, é aquela que vem da alma mesmo, né? Traz exaltação no tempo certo, né? 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus,
para que a seu tempo vos exalte. Então, somente a humilhação perante a potente mão de Deus é que vai fazer com que Ele nos exalte, né? E muda os decretos sobre nós. Muitos na Bíblia tiveram sorte mudada após se humilharem perante Deus, né? Então, eu poderia aqui dizer Nabucodonosor, eu poderia aqui dizer Jonas na barriga do peixe, eu poderia aqui dizer inúmeros, né? E vamos lá. O rei Ezequias chorou diante de Deus e Deus lhe acrescentou 15 anos de vida. Então, Ezequias já estava sentenciado à morte e Deus lhe deu mais 15 anos. Isaías 38, 2 a 5. O rei Nabucodonosor, após ser humilhado, reconheceu que Deus é soberano e a sua glória foi restaurada. Daniel 4, 34 a 37. Então, reconhecer que Deus é soberano, inclusive sobre o seu casamento, é fazer com que Ele comece a agir através do seu Santo Espírito. Quando nos humilhamos, entregamos a causa a Deus. Ele transforma a vergonha em honra, luto em alegria, deserto em jardim. A sorte muda não porque lutamos mais sozinhos, mas deixamos Deus agir. Não é porque eu estou lutando, estou me esforçando, estou fazendo muita coisa, mas é porque eu estou deixando Ele agir. Menos eu, mais Ele. O jejum é para menos eu, mais Ele. Então, tudo que a gente faz pela restauração é para menos eu, mais o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo me enche, o Espírito Santo me mostra que eu não devo agir, não devo falar, tem palavras que não devem ser ditas, tem pensamentos que não devem ser pensados, tem ações que não devem ser feitas. Deixe Deus agir, deixe Ele fazer. Não tente você fazer, porque toda vez que você coloca a mão, você impede que Deus haja, né? Porque é tão importante a humilhação. A soberba mantém o homem distante de Deus. Toda vez que eu escuto alguém falando que vai desistir porque quer ser feliz, porque tem muitos pratos, porque eu vou deixar de viver, eu pensei, ixi, que quanta soberba ainda. É bom que aconselhar, é bom, mas geralmente me liga para falar meia hora, 1 hora de autoexaltação e nada de exaltar a Deus. Mas eu fico muito feliz quando alguém vem falar, dar testemunho de como Deus tem trabalhado e humilhado a pessoa. E a pessoa vai sendo trabalhada ali, tratada por Deus. Então, essa pessoa não desiste, ela não fraqueja, né? Ela está constante na busca, né? A restauração não é apenas voltar para o que está perdido, para aquilo que foi, mas reconstruir a vida com aliança com Deus. Então, a gente que chegou aqui na restauração descobriu que muitos, quase todos já entenderam o que é a restauração com Deus, né? Quando nos humilhamos, reconhecemos que sozinhos não podemos mudar a situação e damos a Deus o direito de agir na nossa história. Quando reconhecemos que nós, sozinhos, com nossas mãos, com nossa mente, com nossa inteligência, não fazemos absolutamente nada, ainda atrapalhamos, ainda afastamos mais, aumentamos o repúdio, pioramos a situação. Mas quando reconhecemos que é o Senhor que faz e nos humilhamos perante o Senhor, então o Senhor vai fazer, né? Salmo 51, 17. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. O coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, Deus não despreza o coração quebrantado e contrito, que era a principal característica de Davi. Ele realmente reconhecia que Deus estava, ele pecou pecados terríveis, piores do que muitos outros reis. No entanto,
ele se quebrantava diante de Deus, ele se humilhava diante de Deus, ele não queria ver Deus virando as costas para ele, pelo contrário, ele sempre buscava o favor de Deus. Então, ele sabia tratar Deus como um pai amoroso. E como a gente agrada um pai amoroso? Fazendo a sua vontade. Então, Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Fica muito simples entender, né? Saul errou nisso. Ele queria dar o sacrifício. E aí ele desobedeceu. Era para ter destruído tudo. E Deus não se agrada de sacrifícios tolos, né? Um exemplo bíblico, vamos pegar aqui o rei Manassés, né? Ele foi um dos piores reis de Israel. Cruel mesmo, né? De Judá, né? Cheio de idolatria, feitiçaria. Então, Judá não tinha Jerusalém, Judá tinha Samaria. E Judá, então, vivia... Não, era o contrário. Judá que era... Israel era de Samaria. Então, Judá... E ele ainda assim era idólatra e feiticeiro. Também, Salomão construiu um monte de templo para um monte de deuses. Então, os reis, filhos, netos e bisnetos, quem vinha depois, adorava ali também naqueles outros templos para os outros deuses. Então, Manassés foi cruel, foi muito ruim. Deus entregou Manassés para os assírios, que o prenderam com ganchos. Então, eu imagino a pessoa lá, não é só prisão, é ganchos ainda. Então, ele estava muito sofrendo demais na Assíria. Ele que era rei, filho de reis, né? Na aflição, Manassés se humilhou profundamente diante de Deus. Você acha que não adianta? Você acha que não adianta se humilhar diante de Deus, se espernear diante de Deus e falar, eu não consigo mais, eu não quero mais, eu me entrego a Ti, eu rendo graças a Ti, porque o Senhor é tudo e eu, por minhas mãos, não consigo. Então, a gente nunca deve se humilhar para homens, para pessoas, para ex, para marido, para mulher. A gente se humilha para Deus. A pessoa certa para se humilhar é o Senhor Deus. Então, Manassés se humilhou perante Deus. Não ia adiantar ele se humilhar perante o rei da Síria, implorando para ser liberto, implorando para ser solto. Não iria adiantar. Então você pode fazer isso para pessoas, mas não vai trazer restauração, não vai restituir. Então Manassés se humilhou perante Deus. E resultado, Deus ouviu a sua oração e o trouxe de volta a Jerusalém e restaurou o seu reino. É claro que Manassés fez uma limpa, né? Ele tirou muita coisa que já vinha desde Salomão, né? Então, leiam o texto e vocês vão ver. 2 Crônicas 33, 10 a 13. Manassés foi completamente restaurado porque se humilhou. O rei Ezequias, em Isaías 38, 1 a 5, vai dizer, adoeceu de morte. E o profeta Isaías declarou que ele não se recupera. Então pode ter um dedo apontado do maior profeta da história para tua cara, para o teu rosto. Ainda assim, você pode se humilhar perante Deus e aquela profecia inverte. Deus vê a tua humilhação. Então se alguém vai falar, um profeta vai apontar, não vai ter restauração, não vai ter volta, pode ser quem for. Se você realmente se humilhar perante Deus, vai ter, pode crer, pode acreditar. Adoeceu de morte e o profeta declarou que ele não se recuperaria. Ezequias virou o rosto para a parede, chorou e se humilhou em oração. Isso aí foi tão instantâneo, porque Isaías não tinha nem saído lá fora ainda direito, né? Deus respondeu, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas e acrescentei 15 anos à sua vida. Então, essa humilhação de Ezequias trouxe, então, mais 15 anos.
A humilhação trouxe restauração da saúde e prolongou a vida dele. Então ele sabia agora que ele tinha mais 15 anos. O filho pródigo, eita, esse filho pródigo é muito falado na restauração. Em Lucas 15, 11 a 24, saiu da sua casa, da casa do seu pai, em rebeldia, né? Desperdiçou tudo. Quando caiu em miséria, quando caiu na miséria, reconheceu o seu pecado e decidiu se humilhar, dizendo: pequei contra o céu e diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Olha só, ele realmente soube se humilhar. Não sou mais digno de ser chamado filho, né? Ele preferia ser tratado como servo. O pai o recebeu de volta, com festa, roupas novas, autoridade restaurada. A humilhação trouxe restauração da dignidade da família e da posição do próprio filho. Então ele voltou ao seu lugar de origem, que era a posição de filho, né? E Nínive, né? Nínive foi amaldiçoada, né? Nínive era cruel. O povo de Nínive, em Jonas 3, 5 a 10. Quando Jonas pregou destruição, todo o povo jejuou, se humilhou com roupas de saco e clamou a Deus. Eu falo assim que o profeta Jonas, acho que foi o profeta mais bem sucedido, apesar de que ele pregou com raiva. Ele deve ter pregado com muito ódio, né? Porque ele não queria nada em troca, ele só queria que aquele povo realmente fosse destruído, né? Ele pregou com raiva. É o mesmo que eu falar aqui para você, você vai morrer no teu adultério, no teu pecado, você não vai viver, teu marido não vai voltar, você já é condenado, você já é adúltera, porque você se tornou adúltero com ele, porque vocês são uma só carne, e os dois são pecadores, e os dois estão perdidos no pecado. Eu poderia aqui falar realmente a real, né? E aí o que acontece? Você vai lá e se humilha perante Deus, pede perdão. E aí eu fui bem sucedida, né? Mas eu não fiz com amor, né? Mas o objetivo de Deus, que era salvar aquele povo através da voz do profeta, chegou, né? Então, realmente aquele povo se arrependeu, né? Quando Jonas pregou a destruição, ele foi lá pregar a destruição, é o fim, chegou o fim, vocês vão morrer, vocês vão ser todos destruídos. Ele deve ter até pegado Sodoma e Gomorra como exemplos, né? Todo o povo se humilhou, jejuou, e se humilhou com roupa de saco. Olha só, a Igreja Universal tem um jejum no sábado com roupa de saco, né? Mas eles põem um saquinho assim, daqueles panos de saco que, da sacaria que faz pano de prato, mais ou menos. Mas é um pano de saco, né? Então, é uma maneira que eles têm de se humilhar, né? Então, aquele povo de Nínive realmente se humilhou com roupas de saco e clamou a Deus, pediu por socorro a Deus, né? Pediu por perdão a Deus. E aí o que aconteceu com Nínive? Era para ter acontecido o mesmo que aconteceu com Sodoma e Gomorra, mas não. A humilhação trouxe restauração nacional. Aquele povo, aquela nação foi restaurada porque se humilharam de verdade, né? Conclusão espiritual. Sem humilhação não há restauração. Não há arrependimento. Sem arrependimento não há perdão. Sem perdão não há restauração. Então, se você não se humilhar, não vai se arrepender de verdade. E sem arrependimento não tem perdão de verdade e não vai ter restauração. Então, esse é o caminho da exaltação. Deus restaura não porque nós somos fortes, mas porque nos tornamos totalmente dependentes dele
em fraqueza e quebrantamento. Reconhecemos que nós não podemos e não fazemos, mas Ele sim, Ele faz. Em 1 Pedro 5,6, né? Vai fechar com chave de ouro, né? Humilhai-vos, pois, perante Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Oh, glória a Deus! Então, nos humilharmos perante a potente mão de Deus, para que Ele, no seu tempo, nos exalte, é a chave. É a chave ali da grande maioria de todas as restaurações que eu li aqui, que são exemplos bíblicos, e também os que a gente ouve aí nas redes sociais, tanto de países, nações, povos, quando o povo realmente reconhece, quando a família realmente reconhece que sem Deus não vai, sem Deus não anda, sem Deus não tem. Então, reconhecer que vamos obedecer, reconhecer, humilhar, não querer mais do jeito errado, tem que ser tudo do jeito certo, e aí Deus vai exaltar do jeito certo, porque o errado não vai, né? O errado não tem, o errado é mais um embaraço para o inimigo te condenar, ter mais algo contra você. Por que isso, então, se aplica tanto ao nosso casamento, à restauração do nosso casamento? Por que essa parte de se humilhar perante Deus? Porque sempre tem aquela parte que se julga inocente, né? Não sabe que quando são aliança, vocês mesmos concordaram com muita coisa, vocês são os dois um. Então, se chegou a separar porque vocês estavam juntos fazendo coisas que não era para ter feito, para que abrisse brecha para o inimigo entrar. Então, não tem parte inocente, né? O casamento é uma aliança diante de Deus. Em Malaquias 2,14 diz, né? Quando essa aliança se quebra por causa de orgulho, mágoa, traição, dureza do coração, a cura só acontece quando as partes se humilham, cada um no seu tempo. A que ficou talvez se humilhe antes do que aquele que foi, né? Então, aquele que se humilha primeiro e busca o favor de Deus é restaurado primeiro, e depois essa pessoa vai orar pela restauração do outro, mantendo o foco na restauração da aliança. A soberba destrói os relacionamentos. Sim, vou fazer do meu jeitinho. Eu sei que tem que casar na igreja, eu sei que tem que fazer assim, mas não vai fazer do jeito certo. Eu sei que tem que ir na igreja, eu sei que tem que jejuar, que tem que orar, mas para mim isso não é importante. Os dois erraram. Não existe parte inocente. Abriu brecha por falta de conhecimento. Então os dois erraram. E aí não tem como você dizer que você é a parte inocente, que não precisa se humilhar perante Deus e pedir perdão e se santificar, porque a mulher santa santifica o marido e o homem santo santifica a esposa, do contrário os seus filhos são imundos. Então, para se santificar precisa se humilhar. Humilhar-se diante de Deus significa reconhecer: não consigo mudar meu cônjuge sozinho. Primeira coisa. Segundo, preciso da graça do Senhor para restaurar o que se perdeu. Então, é o Senhor que restaura o casamento. O amor humano falhou, mas o amor de Deus nunca falha. Então, em Tiago 4,6, eu já havia falado, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O exemplo bíblico aplicado aqui também para restauração de casamento e humilhação é de Oséias, né? Faça a oração de Oséias, a oração de cerca de espinhos. Ela funciona tanto para te humilhar, porque eu me humilhei muito nessa oração, eu fui muito humilhada nessa oração, porque ela realmente vai te limpar e depois vai limpar o seu cônjuge, né? O profeta Oséias sofreu infidelidade de sua esposa. Deus o instruiu a amá-la novamente e buscá-la como símbolo do amor fiel de Deus por Israel. Esse ato exigiu humilhação profunda e obediência. Exato, humilhação profunda e obediência.
mas trouxe a restauração da aliança. Então, ele teve que se humilhar muito para buscar por aquela mulher que, aos olhos humanos, julgadores, não merecia. Mas, do mesmo jeito que Deus olha para a sua igreja, olha para a sua noiva e manda o seu filho para morrer pelos pecados de todos nós, e nós somos então restaurados ao Senhor, porque Adão fez a gente tudo ser perdido. Então, do mesmo jeito que Deus nos restaura para a salvação, Deus restaura também o cônjuge que ainda está no engano e perdido, né? Esse ato exigiu humilhação profunda e obediência, mas trouxe a restauração, como eu já havia falado. Entre Ana e Elcana também houve humilhação, né? Ana sofria humilhação por não ter filho, né? Então, ela era humilhada pela outra mulher, a Eucana, né? E se derramou em lágrimas diante de Deus. Então, quando ela subiu ao templo, ela resolveu lá orar, se humilhou em lágrimas, ela realmente chorou. E o profeta viu, né? Eli viu. Deus respondeu à sua súplica, e sua casa foi restaurada pela chegada de Samuel. Então, Ana foi exaltada. A sua humilhação agora virou a favor dela. Isso nos ensina que a oração humilde do cônjuge fiel abre portas para a transformação de toda a família, né? E temos também a oração do filho pródigo, que se humilhou e reconheceu que errou perante Deus e perante o Pai, né? O perdão e o abraço de acolhimento representam o poder da humilhação e da graça para restaurar lares, né? Humilhação diante de Deus é orar, jejuar, pedir direção antes de agir. Tenha o que você pode fazer, mas haja com prudência, com delicadeza, com amor. Pega todas aquelas Coríntios capítulo 13 e decora como que é o amor, né? E tem aquele amor verdadeiro que fala em Coríntios 13, né? Humilhação diante do cônjuge. Reconhecer os erros, né? Falar para ele o que errou, como errou, por que errou, e que não era para ter errado, porque realmente era para ter acertado, para que o outro tivesse mais condições de acertar. Você também errou. Pedir perdão sem nenhum orgulho. Não tenha mínimo orgulho. Não adianta você ir lá pedir perdão com aquela soberbazinha, porque eu estou na frente, eu estou pedindo perdão primeiro. Não. Vá com toda humilhação, pedir perdão, porque você também errou. Aí a dependência da graça. Entender que só Deus pode mudar os corações. Isso sim que é depender 100% de Deus, porque é Deus que muda os corações. 2 Coríntios 7,14. Princípio também válido para as famílias, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, meu povo é minha família, né? É o meu sobrenome, esse é o meu povo, é a minha nação, é a minha geração. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia, aleluia. Receba essa palavra. Sim, a restauração de casamento depende de humilhação. É quando deixamos de lado o orgulho, a vingança, a autodefesa, que damos espaço para Deus nos curar e perdoar e transformar. Um casamento pode estar em ruínas, mas Deus sempre reconstrói o que é colocado com humildade em suas mãos. Exato. Se você colocar na mão de Deus, que é quem faz, e se humilhar perante Deus, Deus faz. Eu dei vários exemplos bíblicos aqui e você pode ali estar agora, vá, se derrame em lágrimas para o Senhor, porque o Senhor é quem vai restaurar a sua casa, a sua família, você. Essa é a palavra que eu deixo hoje para vocês, em nome de Jesus Cristo. Recebam
Recebam em nome de Jesus, tá? Então, fico com essa mensagem.